Os alienígenas chegaram na Terra e fazer vários experimentos para que os humanos alcançam poderes inimagináveis. Essa história começa em uma floresta do Alasca, onde 2 lenhadores acabaram de terminar o dia. No caminho para casa, os rádios dos caminhões começam a sofrer interferências até que, de repente, um caminhão se levanta do chão por alguns segundos, caindo no capô de outro carro enquanto ele tenta ajudar seu parceiro ferido. O outro lenhador consegue ver a causa daquele acidente. O lenhador assustado tenta fugir pela mata, mas acaba sendo abduzido pelos alienígenas. Algum tempo se passou e conhecemos Isaac, um jovem engenheiro da computação que trabalha para uma base da NASA na Califórnia. Lá onde seus colegas Beck o informa que continuam recebendo sinais misteriosos do Canadá, apesar de a NASA não ter satélites terrestres naquele país. Depois de ficar até tarde no escritório, Isaac percebe um novo sinal recebido, mas desta vez de fonte desconhecida. No outro dia, ele vai a uma psicóloga e recebe conselho. Então, Isaac inicia um diário de vídeo para liberar seus sentimentos e tentar se curar de traumas do passado. Ao fazer um de seus vídeos em uma colina, ele percebe um meteoro entrando na atmosfera e caindo a poucos metros de onde ele está. Os militares se aproximam do local. Então Isaac decide se esconde nos arbustos para investigar o ocorrido por conta própria. Desta forma, ele consegue registrar um OVNI voando em cima da montanha, mas ele desaparece rapidamente e deixa Isaac intrigado quando, de repente, um alienígena cruza seu caminho. Apesar de estar com medo, o jovem consegue gravá-lo discretamente. Após alguns segundos de observação, o alienígena entra na floresta sem causar nenhum dano a Isaac. Então, o garoto saiu correndo aterrorizado com o que viu. 3 dias depois, Isaac acorda em um penhasco sem saber o que aconteceu. Então, decide verificar sua câmera e então descubra que foi abduzido por alienígenas. Depois de mal conseguir voltar para casa, Isaac percebe os sintomas de ser abduzido. Além da dor e da exaustão, um objeto desaparece apenas olhando para ele, e com alguma concentração, ele pode trazê-lo de volta. Ao consultar um médico, ele revela que Isaac tem uma fratura no braço direito, mas ao contrário das fraturas normais, a sua é totalmente reto e precisa como se tivesse sido feita uma cirurgia. Pouco depois no trabalho, ele decide mostrar seu poder a Beck, e embora consiga fazer com que um copo desapareça, seu amigo pode continuar vendo o copo. Beck chama Isaac de mentiroso. Então, Isaac mostra algo mais concreto. As gravações do Alien. Ele decide jogar nas redes sociais. Em pouco tempo, o vídeo se torna viral. Então, ele é contatado pela CAFLA, uma rede de televisão que quer entrevistá-lo. Isaac estava disposto a contar algo emocionante, mas tudo foi armado para deixá-lo com cara de lunático. E virar piada nacional, contrataram um desconhecido que jurou que o ajudou a criar aquele vídeo falso do alienígena. Incapaz de aceitar isso, Isaac decide começar a investigar os casos reais de abdução. Na internet, isso o leva a encontrar Sarah, que revela que tem uma fratura parecida com a dele, então eles combinam de se encontrar em uma cafeteria. Enquanto espera por ela, Isaac vê como os talheres e outros utensílios flutuam no ar. Embora tenha sido apenas uma breve alucinação, Sarah finalmente aparece e mostra todo tipo de evidência de que os alienígenas sempre estiveram próximos dos humanos. Ela mostra evidência em pinturas do século XV e estranhos sinais de rádio captados pelos astronautas. Então Sarah conta a ele sobre um homem chamado Carl, que foi sequestrado em 1971 no Alasca, e provou que sua história era real graças ao detector de mentiras. Mas logo depois, ele desapareceu sem deixar vestígios. Você se lembra do lenhador de antes? Bem, agora ele está morando em uma cabana longe da civilização, passando os dias ouvindo um rádio. Caso ele capte algum sinal misterioso, ele finalmente encontrou. Tantos anos depois de seu sequestro. Parece que ele terá respostas. Voltamos a Isaac e esta, determinado a limpar sua imagem pública, começa a criar fitas de seu vídeo alienígena e a enviá-las manualmente para os escritórios de fanáticos da conspiração. Ao colocar as fitas em uma caixa de correio, ela é abordada por Keith, um jornalista que se oferece para ajudá-lo a compartilhar sua história. Então, Isaac vai até o escritório de Keith, onde ele sugere o uso do detector de mentiras, pois isso daria muita validez à sua experiência extraterrestre. O detector confirma que Isaac sempre disse a verdade, mas infelizmente ele descobre que Keith trabalha para o governo e mandou 2 agentes para sequestrá-lo. Isaac é levado para um laboratório secreto com tecnologia de ponta e guardas androides. Ao ser amarrado para interrogatório, ele consegue ver que também sequestraram a Sarah.
Então aparece um agente chamado Graves. Ele fala com Isaac através de uma tela explicando que eles devem examinar quanto tempo ele teve com os alienígenas para poder ajudá-lo. E diz que o governo dos Estados Unidos tem uma divisão para pessoas abduzidas. Então, eles pedem que ele use seus poderes em diferentes objetos, mas Isaac não consegue se concentrar. Então, Graves pergunta se ele teve contato com Cal. E Isaac se lembra dos estranhos sinais vindos do Canadá, mas ele decide manter essa informação para si mesmo. Em vez disso, ele reúne forças para se libertar da cadeira e derruba 2 dos guardas robôs e pega uma de suas pistolas laser. Então ele consegue resgatar Sarah e se defender dos outros androides. Mas vendo que são muitos, Isaac não tem escolha, a não ser testar seus poderes que funcionam, e ajuda eles chegarem em uma saída. Lá fora, eles descobrem que estão nas selvas da Costa Rica. A situação era pior do que eles pensavam, mas eles devem se concentrar em entrar em contato com Carl o mais rápido possível. Graves não vai parar de procurá-los com tudo o que tem com a ajuda dos moradores locais. Eles são guiados até Zed, um hacker que mora na ilha. Eles devem sair dali imediatamente porque os androides já estão perto dali. Então Zed leva eles para seu abrigo. Ele explica que os robôs pertencem ao programa de pesquisa espacial. É que uma agência da ONU é encarregada de encobrir casos extraterrestres. Ao chegar na incrível casa da árvore de Zed e Sarah, aproveita um momento de silêncio para compartilhar sua experiência de sequestro com Isaac, e assim como ele, ninguém acreditou nela. Naquela época, Zed então dá a Isaac os dados de um satélite na Califórnia para acessar seu histórico. Dessa forma, eles encontram os sinais do Canadá, dando a casa de Cal. Portanto, eles o chamam. Isaac consegue chamar sua atenção, contando a ele sua história com os alienígenas. Além disso, o jovem revela que, dias atrás, recebeu um sinal de retorno de um local desconhecido e, provavelmente, por isso foi sequestrado. Assim que ouve isso, Cal exige que ele envie essa frequência com seus vários dispositivos de descriptografia. O velho consegue traduzir a mensagem em que os alienígenas informam que em 5 dias desembarcarão no Canadá. Depois disso, Cal desliga a ligação com medo de que a agência esteja ouvindo. Diante dessa situação, Isaac pretende acompanhá-lo para ver os alienígenas, algo que Sarah não gosta, mas acaba aceitando devido ao entusiasmo do amigo. E de Zed, é claro que ele não pode ficar para trás. Graças ao hacker, eles conseguem seguir para o Canadá em um pequeno avião, embora não saibam que os agentes de Graves podem rastreá-los. Depois de uma longa viagem, continuam a viagem de trem, mas os androides estão a poucos metros de distância em motocicletas quando os androides embarcam no trem. Os 3 usam uma máscaras para tentar confundi-los, mas os androides não caem nessa, obrigando-os a fugir pelo telhado, onde um androide é atingido por um galho, enquanto o outro robô continua sua caçada, mas acaba sendo pego por Zed, que surpreende-o em um canto chutando ele para fora do trem. Logo depois, eles aparecem na cabana de Cal, que desativa os rastreadores plantados nos braços de Isaac e Sarah. Feito isso, Cal mostra a eles os dispositivos que usam para traduzir os sinais dos alienígenas e tentar se comunicar com eles, embora aquele que interceptou Isaac seja o mais preciso que ele ouviu até agora. Além disso, ele conta sua história de sequestro em 1971, quando tentou fugir, mas de repente, seu corpo ficou totalmente rígido e ele perdeu a consciência. Então vemos Graves, que de alguma forma consegue localização deles e se prepara para enviar todas as suas unidades. Mais tarde, para Isaac e Sarah, fala em particular sobre suas experiências de abdução, afirmando que algo mudou dentro deles desde então, e eles esperam que os alienígenas lhes deem resposta. Ao voltar para a cabana, Carl planeja seu encontro com os alienígenas com Isaac, mas corre o risco de eles não serem tão amigáveis quanto pensavam. À noite, Sarah tem problemas para dormir devido à ansiedade excessiva. Então, Isaac a conforta dizendo que está feliz em conhecê-la e em conversar com alguém que a entende. Finalmente, chega o dia tão esperado, e enquanto todos esperam pacientemente, a cabana é sacudida por um leve tremor. Isaac imediatamente se separa de seu grupo e vai para a floresta, onde encontra alguns alienígenas esperando por ele. Na cena seguinte, vemos os alienígenas com Isaac e seus amigos explicando por que foram abduzidos, enquanto a máquina de descriptografia traduz sua linguagem. A criatura confessa que sua espécie conquistou a tecnologia, a ciência, a medicina e o mundo físico agora estão em busca de algo maior, a origem do universo. Acontece que todos eles estão impregnados de uma obra divina relacionada a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador de toda a existência. Depois disso,
Eles dois perguntam por que seus braços não pararam de doer. Então, os alienígenas revelam que eles plantaram um rastreador para suas investigações enquanto removiam o rastreador de Isaac com um dispositivo super avançado. Os alienígenas indicam que sua luta para mostrar evidências de seu sequestro é impossível em um mundo onde você deve ver para acreditar. De repente, eles ouvem os agentes chegando à cabana, e o furioso Graves exige que eles saiam para fora, especialmente Carl, a quem ele pergunta sobre a morte de seu pai, Ronald, um de seus companheiros lenhadores. Então, Carl sai armado com uma espingarda, deixando claro que não quer saber o que aconteceu com Ronald naquele dia fatídico sequestro. Mas, insatisfeito com a resposta, ele ordena sua execução. Sarah também sai para ajudá-lo. Então, eles atiram nela na frente do pobre Isaac, que não pôde fazer nada porque eles tiraram seu rastreador antes de ir para outra dimensão. Os alienígenas lembram Isaac de confiar em seus sentidos e foco, o que o ajuda a desbloquear totalmente seus poderes. Assim que os agentes começam a atirar na cabana, Isaac consegue parar o tempo e levar seus amigos para uma dimensão paralela, onde os alienígenas curaram Sarah e Carl, enquanto Grave fica sem palavras com o desaparecimento deles, mas consegue ver o homem 6 meses depois. Vemos que Isaac e Sarah se apaixonaram e se mudaram juntos para a Costa Rica para viver uma vida normal depois de tantas loucuras, embora ele continue a usar seus poderes de vez em quando. Por outro lado, Zed e Carl agora estão trabalhando juntos para criar uma nova empresa de tecnologia. Quanto a Graves, ele foi demitido por abuso de poder na última missão. Na última cena, Isaac se despede de seu vídeo diário, que ele nunca pensou que seria tão interessante, mas a vida o surpreendeu como nunca antes. E assim termina este filme. Inscreva-se no canal, ative as notificações e obrigado por assistir.